eu tô aqui para te falar motivos que você ainda não pensou para entrar no mercado gringo. Se você não me conhece, eu sou o Manny, eu sou QA Engineer aí já tem basicamente mais de 10 anos. Eu trabalho com isso, eu já formei diversas pessoas para entrar no mercado brasileiro e gringo da área de teste de qualidade de software, e hoje eu tô aqui para trazer um tema um pouco diferente. Na verdade é um tema um pouquinho falando sobre mim e sobre como eu tomei a decisão de entrar no mercado gringo e por que eu fiz isso acontecer obrigatoriamente. E eu gostaria também que você deixasse aí nos comentários o que você acha ou se você já pensou em alguma coisa parecida com isso. Vamos lá pro vídeo então! Time, eu vi muitas pessoas vindo me perguntar, mas Manny, como que você entrou no mercado gringo? Manny, como que você conseguiu ganhar em dólar? Por que você decidiu isso? Quando que você decidiu isso? Você precisou do que para conseguir fazer isso acontecer? E galera, como são muitas e muitas perguntas que as pessoas fazem, eu decidi trazer aqui um pouco da minha história de por que eu comecei e entrei no mercado gringo, tá? Seguinte, eu já trabalho, como já falei aqui, mais de 10 anos dentro da área de teste de qualidade de software. E eu entrei de paraquedas, tá? Eu entrei na área de tecnologia, principalmente, resumindo, porque eu gostava de tecnologia, eu gostava de mexer em computador, apesar de não saber nada. Inclusive, eu lembro que eu fui aprender a fazer download de um aplicativo, né, de uma aplicação do Baixa Aqui, quando eu tinha mais de 12 anos, 13 anos. E não é nada demais, né? Eu só ia no Baixa Aqui fazer download e eu me achava o gênio da computação. Bem, eu escolhi isso como carreira e eu tinha uma coisa na minha cabeça que era me mudar do Brasil. Então, minha intenção era realmente mudar para fora do Brasil. Eu quero que vocês entendam que isso foi uma vontade que eu tive e eu felizmente realizei por causa da área de qualidade. E eu não sei se eu teria conseguido realizar isso em outra área, mesmo que fosse de programação, eu realmente não sei. E por que eu tô trazendo isso, tá? Eu tô trazendo isso porque isso foi o que me motivou a entrar na área de tecnologia. É muito provável que talvez você que está do outro lado só queira trabalhar às vezes remotamente, ou queira um emprego que não precisa de faculdade para ganhar bem, ou às vezes você quer morar fora do Brasil ou ganhar em dólar. Seja lá o seu motivo, eu estou trazendo aqui o meu. Como eu sabia que a área de tecnologia na época era uma área que já estava crescendo bastante e tinha mais vagas, eu percebi que valia a pena eu entrar na área e eu gostava de computador, então eu falei, poxa, eu vou juntar o útil ao agradável e vou fazer isso. Pra quem não sabe, a minha real vontade mesmo, né, quando eu era moleque, era trabalhar com jogos. Eu amo o jogo, inclusive, bem, eu tenho um videogame aqui logo atrás, meu Nintendo Switch. Sempre joguei desde moleque, inclusive uma das fotos que eu tenho é eu mexendo no computador jogando Duke Nukem. Pra quem não conhece, é um jogo bem clássico, assim. Mas eu decidi trabalhar na área de tecnologia porque eu não sabia se trabalhar com jogo ia me dar dinheiro e, sinceramente, eu acredito que não. Considerando isso, eu comecei a estudar um pouco mais e eu decidi me tornar desenvolvedor. Tá? E talvez aí para você que esteja do outro lado, eu não sei se eu tô atingindo necessariamente as pessoas que estão pensando em migração ou as pessoas que querem trabalhar na gringa ou os dois, mas saiba que eu também queria ser desenvolvedor, ou eu também considerei ser desenvolvedor por muito tempo, inclusive escolhi a faculdade de ciência da computação por causa disso. Resumindo todo esse caso, eu acabei me tornando QA. Eu entrei no mercado de teste de qualidade de software, assim como 99% das pessoas que entraram naquela época ou antes na área de QA de paraquedas. Saiba que se tem uma pessoa aí que tem o meu tempo de experiência ou mais, ou até mesmo um pouco menos, falando que eles sempre quiserem trabalhar com teste de qualidade de software, saiba que ou essa pessoa tá mentindo ou essa pessoa é uma em 1 milhão, tá? Porque realmente a área de teste de qualidade de software é uma área muito pouco conhecida e talvez você mesmo aí do outro lado nem conhecia antes de me ouvir falar sobre isso. Mas eu decidi trabalhar na área de teste de qualidade de software depois que eu entrei na área, né? Eu falei, poxa, é uma área legal, eu até queria me tornar desenvolvedor no meio do tempo que eu tava trabalhando como QA, mas eu vi que era uma área que tinha muita oportunidade, que dava salários absurdos de altos, tão bons quanto os de um desenvolvedor. E se você quiser, eu tenho vídeos que eu falo sobre salários na área de QA, tanto no Brasil quanto na gringa, tá? E uma coisa muito engraçada, justamente sobre a área de teste de qualidade de software, é que eu falei assim, pô, tô ganhando muito bem. Na época eu já tava ganhando mais de 10 mil reais como QA, tirando bônus que eu ganhava bastante. E, bem, como eu disse aqui, meu sonho era morar fora do Brasil e mais especificamente morar no Canadá. Isso era 2019, tá? Eu tava ganhando esse valor e 2020 começou. 2020 foi o momento que eu decidi botar meu plano de me mudar em prática. E aí você fala assim, Manny, mas como que foi isso? Como que você se mudou
pro Canadá, porque para quem não sabe, de novo, eu morei 4 anos no Canadá. Deve ter gente que deve achar que eu trabalhava no Canadá, ou trabalhava para uma empresa gringa, uma empresa canadense, ou uma empresa canadense me achou e me levou pro Canadá. Não, não foi isso. Eu não estava esperando, contando com isso, sinceramente, porque eu imaginei que seria mais complicado desse jeito, seria mais difícil, apesar de que também era uma opção. A forma que eu encontrei de me mudar para o Canadá foi uma forma um pouco mais estratégica. E o que eu fiz? E lembrando, tá, essas regras aqui, elas mudam. Então não necessariamente é assim ainda, justamente porque eu também não sou consultor de imigração para o Canadá, nada disso, mas eu vou te falar como que foi para mim lá em 2020. E basicamente, qual que era o plano? Era juntar dinheiro, pagar para minha esposa, que queria fazer faculdade lá no Canadá, uma faculdade para ela, e eu teria a possibilidade de trabalhar sendo cônjuge dela. Então, ela iria lá para trabalhar e estudar, e eu iria para trabalhar, tá? Eu não poderia estudar, mas eu podia trabalhar. E eu ia trabalhar na minha área, porque eu sabia que ganhava muito bem lá. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a juntar dinheiro em real, né? Porque eu ganhava em real, ganhava mais de 10 mil reais na época, e era um bom salário. Eu gastava muito pouco, porque, bem, a grande maioria eu economizava, sei lá, guardava 70%, 80% do meu salário, mais o salário um pouquinho da minha esposa, e a gente juntou esse dinheiro por algum tempo, mais de ano, na verdade, por alguns anos. E aí, chegou 2020 e a gente falou, legal, temos um dinheiro aí preparado, se eu não me engano a gente tinha mais ou menos quase 200 mil reais guardados. Na verdade, na época a gente tinha um pouquinho menos que isso, acho que uns 100 e poucos mil reais guardados. Eu falo aqui valores porque, bem, não é algo que eu desejo ficar guardando. Acho que é legal para vocês entenderem o tanto que eu consegui guardar, considerando o quanto eu ganhava como QA. Beleza. Juntamos esse valor e falamos, agora sim a gente consegue pagar uma faculdade e ainda tem um dinheiro para se manter lá, porque o Canadá ele pede que você tenha um dinheiro para se manter por algum tempo, tá? Ele dá um valor lá mensal. E o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, legal, agora que a gente tem esse valor, a gente consegue aplicar para a faculdade para você fazer, para minha esposa. E aí, como vocês sabem, em 2020 aconteceu muita coisa, mudou a história, o rumo do mundo e mudou o rumo da minha vida também. E nesse momento, para quem não se lembra, para quem não sabe disso, o meu dinheiro como real, que eu tinha 100 mil reais, 100 e poucos mil reais. Então aqui, ó, é para mostrar para vocês, mais ou menos aqui, ó, 2019, ó, foi por aqui. O real tava em 4 reais, eu já nem lembrava mais quanto que tava o real, em janeiro, né, porque ele tava aumentando aos poucos, né, mas ele tava mais ou menos aqui, ó, tava juntando dinheiro, ele tava em 3. E no começo de 2020 ele subiu para 5, quase 6 reais, chegando a bater, né, 6 reais, mas daqui em 2025 já, mas em 2020, olha, chegou a bater quase 6 reais. E galera, isso literalmente ferrou a minha vida, porque o meu dinheiro virou nada, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora, fazer uma conta rápida para vocês. Se eu tinha 130 mil, vamos imaginar, e valia 4 reais mais ou menos, eu tinha 32 mil dólares, que dava para fazer alguma coisa na época. Agora imagina fazer isso, ao invés de ser 130 mil, eu dividi por 5,60, por exemplo. Eu tinha 23 mil dólares, ou seja, meu dinheiro caiu para 1/3, 2/3 do que eu tinha antes. E nesse momento, apesar de obviamente eu não perdi meu dinheiro nem nada disso, mas cara, isso deu um baque pra mim, porque eu falei assim, legal, não dá mais pra fazer o que a gente tinha que fazer. 10 mil dólares fazia muita diferença. Principalmente porque eu tinha que pagar a faculdade da minha esposa ali, ó, na mão, tinha que pagar na mão. E por causa disso a gente acabou ficando mais um ano no Brasil. Só que me bateu uma coisa, porque o que eu tava imaginando era, eu vou pro Canadá pra ganhar em dólar, e aí quando eu ganhar em dólar no Canadá, tudo vai se resolver. Aí eu parei pra pensar assim, peraí, tô ganhando bem como QA, mas por que eu tenho que ir pro Canadá pra ganhar em dólar? Por quê? Por que eu não começo a procurar isso agora? E foi aí mesmo que bateu esse ponto. Eu falei, eu não preciso ficar esperando as coisas acontecerem pra eu ganhar em dólar. Não, posso ir atrás disso agora, ganhar em dólar no Brasil. E se aí eu ganho em dólar no Brasil, tanto faz quanto que vai estar o dólar. Tanto faz se o real ele desvalorizar ou não. Porque eu vou estar ganhando em dólar. Então, foi justamente o que me veio na cabeça. Nesse momento me trigou e eu falei assim, vou procurar vagas na gringa pra poder trabalhar como QA, e mesmo que às vezes por algum motivo, olha a minha cabeça, mesmo que por algum motivo a gente vá pro Canadá e eu não consiga emprego, tá tudo bem, porque eu vou estar ganhando em dólar. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a procurar vagas e demorou um tempão. Foi bem enrolado, na verdade, porque eu não sabia como fazer isso. Talvez você que tá aí do outro lado, você também não saiba. E, inclusive, eu sei que é tão difícil começar com isso que a gente hoje na Lumistech tem uma formação focada só para isso, tá? Que é o QA em dólar, que é para você aí que tá querendo entrar no mercado de QA gringo, ganhar em dólar e poder viver a vida que você realmente merece. E muitas coisas batiam na minha cabeça. Eu falava assim, será que eu sou bom o suficiente para trabalhar para gringa? Onde que eu mando meu currículo?
com quem que eu converso. Só que aí, por falta de não saber, eu comecei a fazer tudo o que eu podia, de verdade. E por conta disso, eu comecei a estudar cada vez mais sobre a área de teste de qualidade de software para eu poder me especializar ainda mais. E eu percebi que as entrevistas, elas tinham suas diferenças, né? Eu comecei a fazer entrevistas para gringa, eu fiz muitas entrevistas para gringa, até passar na primeira, porque eu não sabia o que eles pediam, não sabia como que era, ninguém me preparava para isso. Só que teve um momento que eu fiz a minha primeira entrevista, que mais me impactou, e você vai entender por quê. Eu cheguei lá, comecei a falar com o pessoal na entrevista. Felizmente eu estava falando bem inglês o suficiente para poder passar na entrevista. Conversei com o time até chegar na prova técnica. E ninguém me avisou que aquele dia, aquela entrevista, porque para você que não sabe, tem muitas etapas dentro de uma entrevista em inglês, né? Uma entrevista gringa normalmente tem mais etapas que no Brasil. E aí veio essa etapa técnica e eu me ferrei. Eu fui muito mal. Tanto é que eles terminaram a entrevista no meio da entrevista, porque eu não estava conseguindo desenvolver. Foi culpa minha. Por quê? Porque eu, como QA, não estudei o que estava ali, mas eu também não fui avisado que aquilo ia acontecer. E aí eu comecei a estudar ainda mais. Eu falei, nunca mais isso vai acontecer, eu nunca mais vou perder uma vaga por conta disso. Comecei a estudar mais, fiz mais algumas entrevistas, também fazia entrevistas brasileiras, e aí eu consegui passar na minha primeira entrevista gringa para ganhar $5.000 por mês. Naquele momento que o dólar estava 5,60, galera, eu estava literalmente quase ganhando R$30 mil por mês. Mais de R$25 mil por mês. Sendo que eu estava ganhando já muito bem. Eu já ganhava 13 mil para 25, 26. Eu dobrei o meu salário, que já era um salário de sênior no Brasil. E aí, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, vou conseguir viver muito bem, vou guardar um dinheiro absurdo, e foi o que eu fiz. E não só isso, eu não só ia guardar um dinheiro absurdo, mas como também quando eu fosse pro Canadá, eu, mesmo que não achasse emprego por lá, eu conseguiria viver muito bem, porque eu ia estar ganhando $5.000 por mês. E lá no Canadá, $5.000 por mês dá pra viver legal. Não é a melhor vida do mundo, né? Você vai gastar em dólar também, mas é uma vida muito boa. E cara, foi exatamente isso que me deu tração pra fazer as coisas. Eu comecei a não só guardar dinheiro em real, mas eu comecei a guardar dinheiro em dólar. Então, nesse momento, se eu não me engano foi 2021, eu demorei um ano para conseguir meu primeiro emprego na gringa, inclusive hoje eu sei um monte de técnica para que isso não dure tanto para você conseguir, mas bem, para mim demorou um ano para conseguir esse emprego na gringa, um ano e meio mais ou menos, e aí quando eu comecei a trabalhar, eu pude começar a ganhar em dólar, juntar mais dinheiro, e nesse meio tempo eu consegui juntar mais de R$200 mil. E aí com os R$200 mil e o dólar daquele jeito, né, um pouco mais alto, mesmo assim eu consegui ir pro Canadá, eu consegui pagar uma faculdade, numa faculdade super conhecida lá no Canadá, que se chama Centennial. Paguei uma faculdade para minha esposa de animação 3D, que foi super legal. Pô, inclusive para mim é uma felicidade muito grande poder ter proporcionado isso para minha esposa. E ainda por cima a gente pôde viver lá por 4 anos. E eu consegui finalmente chegar no meu ápice e conseguir o que eu tanto queria. Porque eu vivi aquela minha vida inteira pensando em morar fora. E talvez você aí do outro lado esteja pensando a mesma coisa, né? E sabe qual é o mais legal? Sabe aquela sensação que você tem de ser o vira-lata brasileiro? Ai, mas os gringos são muito melhores, eles pedem muito mais, é muito mais difícil. Eu percebi que isso não é bem verdade. Eu percebi que o mercado brasileiro é sim complexo. O mercado brasileiro, ele é sim um mercado que te prepara muito bem para o mercado lá fora. Não te prepara para uma entrevista, nem como te buscar a vaga lá, mas prepara para você trabalhar no dia a dia, como QA lá fora, considerando que você é um bom QA, é claro, né? Não QA aqui no estudo. Vamos deixar isso claro. E eu percebi também, que vocês vão ver em outros vídeos que eu falo sobre inglês, que o meu inglês ele era muito, muito bom pra fora. E eu achava que o meu inglês ia ser ok, mas não, meu inglês ele era melhor do que o esperado pelas empresas, porque as empresas elas entendem que você é de outro lugar, entendem que você não é americano, canadense, e tá tudo bem. Nesse ponto, né, essa empresa que eu fui contratada era uma empresa americana, eu trabalhava com diversas pessoas dos Estados Unidos e outros países, e até mesmo outros brasileiros. E foi uma experiência sensacional. Eu pude colocar muita coisa em prática que eu sempre aprendi, eu pude crescer no mercado de teste de qualidade de software e me tornar ainda mais desejado pelas empresas, porque abre muitas portas. E eu tinha um medo tão grande de tentar entrar no mercado gringo achando que não era o suficiente, e eu já ganhava bem, né? Pra que eu ia querer entrar no mercado gringo? Eu já tava ganhando bem, eu não ia conseguir ganhar tão melhor assim, apesar de ter dobrado meu salário na minha primeira vaga como QA, e lá fora, né, eu cheguei a ganhar $150 mil por ano, pra você entender o nível que você
você pode chegar trabalhando como QA. E esse nem é o salário mais alto que eu já vi dentro da área de teste de qualidade de software lá fora, tá? 150 mil dólares eu já era líder de qualidade, mas tem salários mais altos para quem trabalha com QA sim nos Estados Unidos. E eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como às vezes a gente acha coisas que não são verdade, para provar para vocês que às vezes você sente que já tá tudo bem aqui, tô de boa, tô tranquilo trabalhando aqui na minha empresa, mas dá para melhorar. E às vezes você nem pensou nisso. E o que me trigou esse momento de realmente, putz, tá na hora de ir pra vaga gringa. Eu acho que eu tô preparado. Hoje eu tô aqui para te falar que você provavelmente já tá preparado. Se você já tem 1, 2 anos de experiência como QA, você estuda, você gosta da área, você tem um inglês básico. Eu falei inclusive em outro vídeo sobre o quanto de inglês você precisa. Vai lá assistir. Vale muito a pena. Dobrar salário, triplicar salário é algo normal para quem vai trabalhar para a área de QA para gringa e ganhar em dólar. E outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é, se vocês querem um acompanhamento que seja mais focado de uma pessoa que passou por tudo isso, pô, eu queria ter tido isso. Eu não tive e eu demorei 1 ano e meio. E hoje eu posso falar com muita felicidade que eu já tenho pessoas na minha formação que já estão tendo resultados nas primeiras semanas, porque tem muita vaga gringa. Então, o que eu vou te falar é, aqui embaixo tem o meu diagnóstico para você saber se você está preparado para o QA em dólar, que é a minha formação, que te ajuda a conseguir essa vaga lá na gringa e fazer você crescer ainda mais na área de teste de qualidade de software. Se você está interessado, clica aqui no link e marca já na sua agenda para você poder participar com um dos nossos especialistas para entender se você está realmente pronto. Como eu disse, né, é uma formação na qual eu estou ali pessoalmente tomando conta e botando muita energia minha para fazer com que ela aconteça, tá? Se você tiver qualquer dúvida sobre isso ou quer contar um pouquinho da sua história, da sua vontade, do porquê que você quer ganhar em dólar ou do porquê que você quer crescer na área de teste de qualidade de software, deixa aqui nos comentários, a gente sempre lê todos e a gente responde. E, inclusive isso pode até virar um vídeo resposta, eu posso te responder em vídeo e bem, eu quero poder te ajudar da melhor forma possível sempre. E não se esqueça também de deixar um like, porque eu sei que foi só uma história minha, mas poxa, isso ajuda muito e eu quero ver se você curtiu, entender um pouquinho mais de como foi a minha história, de como que aconteceu. E se você ainda não tá inscrito, pô, já se inscreve, né? Eu não acho que faz sentido você ficar aí segurando essa inscrição, porque a gente traz conteúdos de teste de qualidade de software para você crescer no mercado, migrar para o mercado de teste de qualidade e até mesmo chegar na gringa, tá? Então, eu espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês numa próxima e tchau, tchau!